Você conseguiria sobreviver um dia perdido no oceano? Talvez dois, talvez uma semana. Mas e se eu te dissesse que um homem passou 438 dias à deriva em pleno Oceano Pacífico, sem motor, sem rádio, sem comida suficiente, sem água potável, sem saber se algum dia pisaria em terra firme novamente? Parece roteiro de Hollywood, mas essa história aconteceu de verdade e quanto mais você conhece os detalhes, mais impossível ela parece. Hoje você vai conhecer uma das histórias de sobrevivência mais impressionante já registrada pela humanidade. A história de José Salvador Alvarenga. Galera, seja muito bem-vindo ao canal Esbanje Seu Conhecimento. Hoje a história que vocês vão ouvir, rapaz, é história de filme. Essa é história para você ficar de boca aberta, você não vai acreditar no que você vai ver agora. Esse pescador que eu vou contar a história ficou apenas, mais de um ano à deriva no mar. É isso mesmo que vocês ouviram. Esse cara conseguiu sobreviver no oceano, à deriva, sem água potável, sem tudo que o ser humano precisa para sobreviver, mais de um ano. Mas, antes de começar o vídeo, peço para vocês que se inscrevam no canal e deixem o joinha e chega de enrolação e bora pro vídeo. Homem comum que enfrentou o impossível e venceu. Tudo começou em novembro de 2012. Naquele dia, José saiu para trabalhar como fazia tantas outras vezes. Ele era pescador e o mar fazia parte de sua rotina. Já havia enfrentado tempestades, já havia passado por situações difíceis, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Ao lado dele estava um jovem ajudante chamado Ezequiel Córdoba. Os dois embarcaram em um pequeno barco pesqueiro nas águas da costa do México. O objetivo era simples: pescar, voltar para casa e receber o pagamento, e continuar a vida normalmente. Mas a natureza tinha outros planos. Poucas horas após o início da pescaria, o clima começou a mudar. Nuvens escuras surgiram no horizonte e o vento aumentou. As ondas ficaram mais agressivas. Em pouco tempo, uma gigantesca tempestade tomou conta da região. O pequeno barco começou a ser arremessado pelas ondas. A chuva era tão intensa que mal conseguia enxergar alguns metros à frente. A embarcação parecia um brinquedo sendo jogado de um lado para o outro. Então veio o pior. O motor do barco parou. Os equipamentos de comunicação falharam. A embarcação perdeu completamente a capacidade de navegação. Naquele instante, José percebeu que estava diante do maior desafio de sua vida. Eles estavam à deriva, sozinhos, no meio do oceano, sem qualquer forma de pedir ajuda. No começo, eles ainda tinham esperanças, acreditavam que seriam encontrados rapidamente. Afinal, pessoas sabiam onde haviam saído para pescar. Alguma equipe de busca apareceria, algum navio cruzaria o caminho deles. Era apenas uma questão de tempo. Mas os dias começaram a passar e ninguém apareceu. O oceano parecia infinito, água para todos os lados, nenhum sinal de vida humana, nenhum barco, nenhum helicóptero, nenhuma esperança visível. A comida começou a acabar e a água potável desapareceu rapidamente. Então, eles precisaram fazer algo que poucas pessoas seriam capazes. Começaram a capturar peixes usando apenas as mãos. Comiam tudo cru. Sem fogo, sem preparo, sem escolha. A fome não permitia luxo. Quando os peixes não apareciam, capturavam aves marinhas que pousavam no barco. Quando eles conseguiam tartarugas, utilizavam tudo que podia. Cada refeição era uma batalha vencida, mas a sede continuava sendo o maior inimigo. Sem água potável, passaram a depender da chuva. Cada nuvem escura se transformava em motivo de comemoração. Cada gota de chuva significava mais alguns dias de vida. Quando não chovia, a situação ficava muito complicada e desesperadora. Algumas vezes precisavam recorrer a métodos extremos para sobreviver. Métodos que parecem impossíveis para quem está sentado confortavelmente assistindo a esta história. Mas quando a escolha é entre fazer algo impensável ou morrer, muda completamente. Enquanto os dias passavam, o desgaste físico aumentava. O sol queimava a pele diariamente. O sal do oceano machucava feridas. O calor era insuportável durante o dia. O frio era cruel durante a noite. O corpo começava a entrar em colapso. Mas o pior ainda estava por vir. Porque existe algo mais perigoso do que a fome, e mais perigoso do que a sede, e mais perigoso do que as tempestades, é a solidão. Imagine passar dias olhando apenas para o horizonte, sem conversar com alguém, sem notícias do mundo, sem saber se sua família ainda acredita que você está vivo, sem saber se alguém continua procurando por você. A mente começa a criar armadilhas, o desespero cresce, a esperança diminui. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequiel. O jovem começou a perder a vontade de lutar, ficava cada vez mais fraco.
cada vez mais abatido. José tentava motivá-lo, tentava convencê-lo a continuar, mas havia algo que ele não podia controlar: a vontade de viver. Após semanas enfrentando o oceano, Ezequiel não resistiu. O garoto morreu dentro daquele pequeno barco. Agora imagine o que passou pela cabeça de José naquele momento. Seu único companheiro havia partido. A única pessoa com quem podia conversar. A única voz humana que ainda existia naquele mundo de água. Agora ele estava completamente sozinho. Sozinho diante do maior oceano do planeta. Sem saber para onde estava indo. Sem saber se ele sobreviveria ao dia seguinte. Durante dias, ele se recusou a acreditar. Continuava conversando sozinho. Continuava tentando manter a sanidade, porque sabia que se desistisse mentalmente, morreria fisicamente logo depois. Então ele criou rotinas, observava o céu, contava os dias, falava consigo mesmo, tentava manter a mente ocupada. Era uma luta diária contra a loucura. Enquanto isso, as correntes marítimas continuavam empurrando o barco. Sem rumo, sem destino e sem controle. José já não sabia há quanto tempo estava perdido. Meu, é impressionante a gente ficar um dia sem se alimentar, sem tomar água, que seja. A gente já se sente mal, já fica debilitado. Agora imagine o cara ficar vários dias sem água potável, ficar sem se alimentar, sozinho, porque ele perdeu seu companheiro cedo, né? Seu companheiro mesmo não aguentou, porque não é fácil. Mas esse pescador tinha um subconsciente foda demais, porque não é pra qualquer um não, hein? Vou falar pra vocês. Os dias começaram a se misturar. As semanas desapareceram. Os meses pareciam não ter fim. Ele passou aniversários perdido, passou datas importantes perdido, passou centenas de amanheceres, entardeceres vendo exatamente a mesma paisagem. Água e mais águas. A maioria das pessoas provavelmente desistiria. Muitas perderiam completamente a sanidade. Outras simplesmente deixariam de lutar. Mas havia algo diferente naquele homem. Uma força difícil de explicar. Mesmo quando tudo indicava o contrário, ele continuava acreditando, continuava sobrevivendo, continuava respirando. E isso acabou se tornando sua maior arma, e não era a força física, não era a experiência, era a capacidade de continuar lutando quando qualquer outra pessoa teria desistido. Os meses continuaram passando. O corpo ficou cada vez mais magro, a barba cresceu, a pele ficou marcada pelo sol. Seus músculos desapareceram, mas ele continuava vivo, dia após dias, semana após semanas e mês após meses. Até que um dia algo extraordinário aconteceu. Depois de incríveis 438 dias à deriva, ele avistou algo diferente no horizonte. No início pensou que fosse uma ilusão, talvez mais uma brincadeira da própria mente, mas não era. Era terra, e terra firme. Após mais de um ano perdido no oceano, José finalmente estava vendo algo que parecia impossível. O barco havia chegado próximo às Ilhas Marshall. Mesmo extremamente debilitado, ele reuniu as últimas forças que possuía. Precisava alcançar a costa. Precisava sobreviver mais algumas horas. Precisava vencer a última batalha. Quando moradores locais o encontraram, ficaram completamente chocados. A aparência dele parecia saída de um filme. Magro, desidratado, com um olhar perdido, quase irreconhecível. Era difícil acreditar que aquele homem tivesse sobrevivido tanto tempo sozinho. Quando contou sua história, muitas pessoas duvidaram, parecia impossível, mas as investigações mostraram algo impressionante. Os relatos eram consistentes, as correntes marítimas explicavam sua trajetória, os detalhes faziam sentido, tudo indicava que ele realmente havia sobrevivido por 438 dias perdido no Oceano Pacífico. Uma das maiores histórias de sobrevivência já registradas. Uma história que nos lembra de algo muito importante. O ser humano é muito mais forte do que imagina. Quando tudo desaparece, quando a esperança parece impossível, quando ninguém acredita que existe saída, ainda existe uma coisa que pode mudar tudo: a vontade de continuar. E foi exatamente isso que manteve José Salvador Alvarenga vivo durante 438 dias. Não foi sorte, não foi mágica. Foi a recusa absoluta em desistir. E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. Bom, galera, quero pedir aí pra vocês que já é inscrito no canal, que ajude a gente, deixe seu joinha. E pra quem não é inscrito, também se inscreva no canal e deixe o joinha pra ajudar a fortalecer a gente aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu por acompanhar até o final. E até o próximo. Valeu!